Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, uma produção aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Vamos aos destaques. O acidente sofrido quando o empregado vai trabalhar ou está voltando também pode ser considerado um acidente de trabalho. Ele é caracterizado pelo trajeto que você leva de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. No quadro à direito, você vai saber mais sobre a licença maternidade e a estabilidade com a juíza do trabalho, Janice Mesquita. O assédio moral é um problema grave e, infelizmente, comum em vários locais de trabalho. O pesquisador da Unicamp, Roberto Iloane, explica alguns aspectos que vão além da relação entre vítima e agressor. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Um acidente sofrido no percurso de ida e volta ao trabalho também pode ser considerado um acidente de trabalho. Por isso, existem algumas normas que devem ser observadas, como o registro através da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Entenda mais sobre esse assunto na matéria. Boa parte dos acidentes de trânsito acontecem no caminho para o trabalho ou de volta para casa. Segundo os últimos dados da Previdência Social, só em 2013 foram mais de 111 mil casos. Diariamente atendemos um grande volume de pessoas que estão ou indo ao serviço ou retornando às suas casas após o serviço. E é comum um acidente de trânsito envolvendo trabalhadores. A lei considera o acidente de trajeto como um tipo de acidente de trabalho e estabelece normas para definir a responsabilidade do empregador e os direitos do trabalhador acidentado. O acidente de trabalho em percurso, trajeto, em itinerário, que a gente chama, ele é caracterizado pelo tempo, pelo trajeto que você leva de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Não tem um horário, né? 1 hora, meia hora, 15 minutos. O que é levado em consideração é o percurso, a trajetória mesmo, se houve desvio ou não. Se ele fez o desvio, não. Na realidade, o trajeto, daí ele foi rompido, ele não chegou na residência. Para caracterizar o acidente de trajeto, é necessário o preenchimento da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. É uma comunicação ao INSS, então ele caracteriza o acidente de trabalho, ele comprova um acidente de trabalho, onde vai ser averiguado o nexo de causalidade do acidente com o trabalho. Quando comprovado que se trata de um acidente dessa natureza, o trabalhador tem direito ao auxílio-doença pelo INSS quando precisar se afastar do trabalho, a estabilidade no emprego não podendo ser demitido por no mínimo 1 ano depois da alta médica e a condições laborais adequadas para sua reinserção no trabalho. No trânsito, qualquer negligência, imprudência ou imperícia podem gerar consequências, algumas irreversíveis. Por isso, o mais importante é ter atenção e cuidado para evitar acidentes. No quadro à direito, a dúvida de hoje é sobre licença maternidade e estabilidade no emprego. Para esclarecer este assunto, convidamos a juíza do trabalho, Janice Schneider. Meu nome é Elga. Gostaria de saber qual é o prazo de estabilidade depois que a pessoa ganha o bebê. Elga, você nos perguntou quanto tempo de estabilidade uma gestante teria após a licença maternidade. Na verdade, a Constituição da República garante 5 meses após o parto. Você pode entrar de licença 1 mês, 2 meses antes do parto por alguma questão de saúde. Então, não leve em consideração o tempo de licença maternidade, mas sim quanto tempo depois do parto. Então, a Constituição garante 5 meses após o parto de garantia de estabilidade no emprego. Você pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E agora, vamos a uma decisão direto de Brasília. O Tribunal Superior do Trabalho não aceitou recurso de um gerente dos Correios. Ele omitiu, ao iniciar o processo na Justiça, que não era mais empregado da empresa. O trabalhador pretendia conseguir rescisão indireta para ter os mesmos benefícios garantidos a quem é demitido sem justa causa.
Na reclamação trabalhista aberta contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o gerente pretendia encerrar o contrato, alegando que foi exposto a risco, já que foi vítima de 2 assaltos na agência dos Correios, onde trabalhava em Campo Alegre, Santa Catarina. O trabalhador acrescentou ainda que a AST não cumpriu as obrigações de segurança no trabalho. A intenção do empregado era encerrar o contrato por rescisão indireta, quando o trabalhador recebe todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Um dos benefícios nesse caso é a indenização de 40% sobre o FGTS. Mas em defesa, os Correios informaram que o gerente já havia pedido demissão com o objetivo de se aposentar e ainda afirmaram que o empregado descumpriu normas de segurança durante o assalto. Após a apresentação da defesa da empresa, o trabalhador mudou o pedido e reivindicou a demissão sem justa causa por iniciativa do empregador. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina negou os pedidos do empregado por considerá-los incompatíveis entre si. Para o regional, se o empregado entendia que a empregadora cometeu falta grave, deveria ter pedido apenas rescisão indireta, sem mudar o pedido em juízo na mesma reclamação trabalhista. O relator do caso na 5ª turma do TST, ministro Barros Levenhagen, entendeu que o trabalhador não cumpriu o dever de expor os fatos em juízo. Ele sabia que tinha pedido demissão, mas entrou com rescisão indireta. Quando a empresa disse que ele pedira demissão, aí ele disse, não, mas faltou a homologação. Isso daqui é um desvio ético tremendo. Primeiro, não expôs na inicial os fatos como eles ocorreram. Verdadeiros, né? Verdadeiros. E segundo, quando tomou ciência da defesa, que se dizia ele pediu demissão, ele alterou a questão litigiosa para dizer que pediu demissão, mas não estava homologado. Os ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do relator e negaram o pedido do gerente. Ainda cabe recurso. Acompanhe a gente pelas redes sociais? Se ainda não, aposto que você vai ver que vale a pena. Com uma linguagem leve, os principais assuntos do direito do trabalho são tratados no nosso Facebook. E agora você vai ficar sabendo o que teve de melhor nessa semana por lá com a Julie. Olá, Zequias! Esse Facebook do TRT está cada vez mais divertido, interativo e informativo. E é disso que os nossos seguidores gostam. Tudo porque aqui você aprende sobre direitos e deveres trabalhistas de uma maneira bem simples. Por exemplo, você sabe a diferença entre intervalo interjornada e intervalo intrajornada? Não? Então a gente explica através deste post. Interjornada é aquela entre uma jornada diária e outra e não pode ser inferior a 11 horas. E o intrajornada ocorre dentro da jornada. São aquelas pausas para o café e o almoço. Jornadas de 4 a 6 horas devem ter 15 minutos de descanso e acima de 6 horas, de 1 a 2 horas. E então, ficou claro? 275 pessoas compartilharam o post, viu? E a Vanessa disse, ótima explicação. Que bom, Vanessa, a gente fica muito feliz por esclarecer. E o que é sucesso no mundo da música sempre vem parar aqui na nossa página, como o hit do momento Despacito. Ouve só. E a música tem feito muita gente entrar no ritmo, e o TRT aproveitou para fazer um post do jeito que todo mundo gosta. E já que o nosso assunto é a justiça trabalhista, o juiz Roy Snyder, aquele dos Simpsons, aproveitou para garantir o despacho com a melodia. A finalidade primordial do despacho é impulsionar o processo e impedir eventuais vícios de irregularidades. O post esclarece que um bom exemplo de despacho é quando um juiz manda o oficial de justiça citar um réu e garante que o processo prossiga, já que ele não pode ir para frente se a parte não for citada. Legal, né? E aproveitando a linguagem Despacito, o juiz Roy Snyder só mudou para Despachito. Bom, até agora foram mais de 2.000 curtidas. Esse TRT não é fraco não, hein? Já são quase 600 comentários. E eu confesso que foi difícil escolher um só. Então eu fiquei com o comentário da Marcela Matiuso, que foi enfática. Ela disse, atingiu o ápice. E não é que ela tem razão? Essa comunicação do TRT de Mato Grosso é inteligente demais, com uma criatividade, hein? E aí,
Já deu para ver que para aprender mais sobre a Justiça do Trabalho é só se conectar com a gente através do Facebook ou do Instagram. É com você, Ezequias. Obrigado, Julie. Vamos agora para o Giro da Semana com os destaques da Justiça do Trabalho. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em Mato Grosso encerrou as atividades com 532 processos conciliados e compromissos para o pagamento de mais de 7 milhões de reais aos trabalhadores. O balanço dos números está relacionado a todas as unidades da Justiça do Trabalho do Estado. A Semana da Conciliação Trabalhista ocorre todos os anos desde 2015. Organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho com o objetivo de implementar medidas para proporcionar maior rapidez aos processos trabalhistas e aprimorar os meios consensuais de resolução de conflitos. O trabalhador rural de uma empresa de energia renovável na zona rural de Alto Araguaia foi indenizado por brincadeira de mau gosto dos colegas. Ele levou centenas de ferroadas de vespas que foram jogadas pelos próprios colegas. Além disso, houve omissão do próprio líder do setor, que não prestou socorro. A Vara do Trabalho de Alto Araguaia reconheceu os danos sofridos e a omissão da empresa e condenou os empregadores ao pagamento de uma indenização de R$ 3 mil por danos morais e materiais ao trabalhador. A Justiça do Trabalho vai destinar R$ 18 mil em equipamentos para o projeto social Onça Pintada, desenvolvido pela Central Única das Favelas, em Colíder. O material vai ajudar na realização de oficinas de balé, violão, bateria, dança de rua, desenho, robótica, breakdance e futsal para as crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. A Vara do Trabalho de Colíder tem apoiado demandas que buscam atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E no próximo bloco, acompanhe a entrevista com um dos mais renomados estudiosos em assédio moral, o pesquisador da Unicamp, Roberto Eloani. Ele explica alguns aspectos desse problema grave e que vai além da relação entre vítima e agressor. Não dá para perder. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Ao contrário do que acredita o senso comum, o assédio moral no trabalho não é um simples conflito, mas algo muito maior e que tem causado cada vez mais doenças, tanto nas empresas quanto nos órgãos públicos. Quem explica isso para a gente é o pesquisador da Unicamp, professor Roberto Eloani. Professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Antes da gente entrar propriamente, professor, eu queria só para todo mundo que está nos assistindo ter uma ideia da sua trajetória com esse tema, né, e seu estudo sobre ele. O senhor é graduado em Direito e em Psicologia pela USP e pela PUC de São Paulo. O senhor é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas,
doutor em psicologia e livre docente em teoria das organizações pela Unicamp. Quer dizer, uma pessoa que está há muito tempo envolvido com o contexto de administração empresarial. Muito trabalho, né? E psicologia também, né? Também. Por que o senhor diz que não é um simples conflito? O assédio moral não é uma relação entre um assediador e um assediado? É porque existe uma crença, né, um mito, quando se fala em assédio moral, né, é sempre um sujeito ríspido, um troglodita e a vítima, né? É a vítima e o agressor, né? Eu nem gosto muito desse termo vítima e agressor. E é natural, essa é a visão popular, a representação que as pessoas têm a respeito do assédio. Alguém está judiando, está humilhando, está discriminando e tem lá a vítima, o homem, a mulher que sofre aquilo. É claro que sempre vai ter alguém que faz o assédio, que pratica, né, que está na linha de frente. Só que isso não acontece assim. Você tem que ter um ambiente propício para que isso ocorra. Você tem que ter uma certa licença da instituição, da empresa, da organização, para isso que aconteça, né? Então, quando você tem um processo de assédio, né, você tem uma história por trás, né? A gente tem que analisar o contexto, onde é que ele se dá, como esse trabalho é organizado, como se dão as promoções, como se dá a própria contratação, como ocorre a dispensa. A gente tem que ver se tem práticas agressivas, práticas racistas, discriminação homofóbica, se você respeita a ideologia que não é a predominante naquela organização. Enfim, você tem que analisar todo o contexto para daí a gente entender o processo de assédio. Eu sempre falo, numa organização, seja ela qual for, pública ou privada, pequena ou grande, média, seja lá o que for, onde você tem uma prática respeitosa, qual seja, você tem alguns princípios, você procura ter justeza, qual seja, um compromisso com a justiça, um compromisso com as pessoas, a probabilidade de nós termos assédio é muito menor. Então não é um caso de um gerente? Não. Não é como o senhor diz, não é uma relação entre pessoas. E o senhor costuma dizer uma frase que eu separei aqui. Individualizar o assédio é um erro. É um erro porque você não resolve o problema. Vamos dar um exemplo para o espectador entender direitinho, né? É muito comum, quando eu morava em São Paulo, eu morava bem ao lado da Avenida Paulista, né? Bem lá, pertinho da Avenida Paulista. Que tem um centro financeiro, o Cine de São Paulo, aquela coisa toda, né? E tem muitos bancos, todos os bancos têm lá, estão lá. Né? Você pega qualquer banco, tem lá, está representado. E não raro, eu ia passar para... Eu fui professor na GV muitos anos, 20 e tantos anos, né? Eu ia para GV, eu ia até a pé da minha casa e estavam malhando um Judas. Quem é esse Judas? Era um gerente de banco. Eu ficava, daí eu conversava até com o pessoal do sindicato lá. Gente, mas vejam bem, tudo bem, às vezes o sujeito ele foi abusivo, foi realmente impertinente, foi grosseiro, foi um monte de coisa. Cobra aquelas metas, xinga, tudo bem. Não que ele não tenha responsabilidade, é claro. Tá? Ele sabe o que está fazendo, não é uma criança, ele tem que ser responsável. Agora, por que está acontecendo isso? Né? Eu perguntava, vocês pararam para pensar? Porque ele também tem que cumprir uma meta que é uma loucura. E se ele não o fizer, ele não recebe bônus algum. E se ele não fizer depois de muito tempo, ele está na rua. E o que os bancos espertamente faziam? Né? Deixavam malhar o Judas e depois colocavam outro gestor. Sob as mesmas condições. Ou seja, depois de 6 meses você tinha um outro Judas. E não resolveu nada. Porque o problema não era o José, o Joaquim, o Mário que estava à frente. O problema é que você tinha metas terríveis de serem cumpridas, praticamente impossíveis de serem cumpridas, e que independente do gestor ou não, um pouco mais afável, outro menos, outro mais troglodita, aquilo ia acontecer. Ou seja, a gente começou a discutir com o próprio sindicato, e daí eu fiz inclusive palestras para o pessoal, a gente trabalhou junto, admitindo inclusive a prática de assédio, houve um acordo entre os representantes dos bancos e do sindicato, dizendo, olha, primeira coisa, vamos admitir que essa forma de organizar o trabalho está errada. Nós vamos ter que admitir que o assédio é produto de uma organização do trabalho doentia, né? E que vai adoecer pessoas, e que vai gerar assediadores.
Essa prática que o senhor está falando tem a ver também com outro conceito que os pesquisadores, o senhor fala muito, que é a questão da densificação do trabalho e da desumanização. Queria que o senhor explicasse um conceito e o outro na prática, como é que isso se dá? Então, a densificação é um termo que foi cunhado por pesquisadores franceses, né? É um termo bem recente, né? A gente usava, eu mesmo usava aqui, trabalho com essa área de trabalho há mais de 30 anos, há 7 a 20 anos, e eu sempre usei nas aulas, enfim, palestras, o termo intensificação. Não é que ele esteja desatualizado. É que quando a gente falava em intensificação, a gente está falando de um conceito que, em verdade, vem da administração da produção, da engenharia de produção, né? É a hora trabalhada e o que é produzido. Eu intensifico quando, no mesmo período, no mesmo espaço de tempo, eu produzo mais, eu intensifico o trabalho. Essa é uma questão. Só que essa intensificação se tornou tão forte que não expressava esse termo intensificação a realidade concreta do mundo do trabalho. Então os franceses começaram a perceber, mas peraí, é mais do que intensificar. É não permitir que haja poros, é não permitir que haja brechas para as pessoas, inclusive, se conhecerem, inclusive se ajudarem. Daí criaram o termo densificação, explicando. Eu sei que a Aline não está passando muito bem. Eu chego, ela está tá abatida, um olhar fechado, meia tristonha. Eu tenho as minhas tarefas a serem feitas. Agora, se eu percebo que a Aline está assim, eu como ser humano, Roberto Eluane, eu posso dar uma paradinha no meu trabalho, ou deveria dar uma paradinha no meu trabalho, e falar, Aline, o que está acontecendo, minha amiga? Estou percebendo que você está tristonha, está tensa, chegou um pouco atrasada, está toda meio atrasada, posso te ajudar? Daí você pode falar para mim, olha, Eluane, realmente tive um problema na família, não sei o quê, eu nem sei como é que eu vou começar a fazer as coisas aqui, fica cá, vamos tomar um café, eu volto, eu te ajudo a encaminhar e depois você vai. Veja bem. Mas a organização hoje do trabalho não permite isso. Ela densifica, qual seja, eu não tenho tempo sequer para ser solidário. E é claro que a Aline, se acontecer o contrário, é o Roberto Eluane que não está legal, a Aline não vai poder fazer isso por mim. Então a densificação é mais do que a intensificação. Por que é denso? Ela não permite que as pessoas pensem, sintam qualquer coisa que não esteja diretamente relacionado, que essa coisa não esteja relacionada com o resultado. E isso traz a desumanização e, por consequência, a somatização, o adoecimento. É isso, doutor? Por quê? Porque as pessoas se tornam coisas. Hacks, né, como se diz os juristas, né? As pessoas se tornam coisas, elas deixam de ser pessoas. É aquilo que o Kant chamava de instrumentalização. Você instrumentaliza todas as relações. O Eluane começa a se relacionar, essa é a consequência, com a Aline, não porque a Aline ele vai ter uma relação de afeto com uma amiga, ele se relaciona com a Aline só quando a Aline tem alguma coisa em benefício para ele no trabalho, e vice-versa. E daí é claro que dessa relação vão surgir outras relações e um processo mimético de imitação. As pessoas começam a imitar, olha como é que o jogo aqui nessa empresa é. As pessoas fazem alguma coisa sempre obtendo alguma recompensa. E isso passa a ser uma cultura predominante na organização. É claro que acaba gerando um ambiente no qual você tem centenas, até milhares de pessoas trabalhando junto, mas, em verdade, todas se sentem só. Professor, esse é um assunto que a gente poderia falar muito mais tempo, mas o nosso está acabando. O senhor tem um site para denúncias, e como é que as pessoas, porque imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, estão se identificando com o que o senhor fala, como denunciar e por que as pessoas têm medo de denunciar? Você tocou num ponto que é muito delicado, é a questão do medo e da vergonha. Medo pelo desemprego. Você imagine, hoje, isso sempre foi hoje, com o desemprego que nós temos, admitido pelo próprio governo, você fazer uma denúncia é um risco. Né? E as pessoas pensam, bom, eu já estou mal. Se eu faço uma denúncia e ela não é bem acolhida, né, sobre vários aspectos, talvez eu fique pior. Então tem a questão do medo concreto. Né? Outra questão é a vergonha. O assédio sempre é muito humilhante. E aí tem uma questão de gênero, hein? Fazer um recorte. Para o homem, sob esse aspecto, é pior. A gente vive uma sociedade machista. A França, eu conheço muito bem a França,
não é diferente, tá? Qualquer país não é diferente, tá? O machismo é muito forte. Tem tanto que uma música que é brasileira, depois se tornou cult no México, hoje está no mundo todo. Homem que homem não chora, né? Para o homem admitir que ele foi humilhado, para o homem admitir que ele não conseguiu reagir a contento, para ele é muito duro. Eu não pude abordar, mas parece essa questão, até porque é longa, mas aqui acho que dá para a gente colocar. Eu já tive casos de pessoas, de homens que foram assediados na área pública e na área privada e não contaram absolutamente nada para suas esposas, para suas namoradas. E veja bem, e se davam bem, é diferente, e se davam muito bem. E quando eu os indaguei, por que você não fez isso, rapaz? A tua companheira é gente boa, é uma pessoa que te ama. Eu nunca vou esquecer de um aluno que chegou para mim, um executivo muito correto. Ele falou, Eloane, eu estou contando para você, porque você é uma pessoa que eu confio muito. Eu não contei para minha companheira, porque era a única pessoa que eu sentia que ainda me respeitava. E começou a chorar. Ou seja, ele não contou porque ele queria ter uma imagem ainda positiva, pelo menos da mulher dele. Porque as demais pessoas o humilharam de forma brutal. E essa possibilidade... Essa é a questão complicada, entendeu? É a vergonha, inclusive, de ter admitido que fizessem isso com ele. Mas uma possibilidade, professor, é esse site, é isso? O site é um site de denúncias, não é escritório de advocacia, não é consultório médico-psicológico, não é nada disso, a gente não ganha absolutamente nada. Eu brinco que isso dá prejuízo, né? Quer dizer, e o objetivo é pesquisar, é aprofundar e as pessoas poderem contar suas histórias, desabafarem e receberem uma orientação. E o senhor também é autor de vários livros, e o livro Assédio Moral no Trabalho é o senhor com a professora Margarida Barreto e Maria Esther de Freitas. Está aqui para quem quiser conhecer. Professor Roberto Eloane, pesquisador da Unicamp, como a gente conversou aqui, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Aline. Muito obrigado mesmo. Por todas essas informações. E assim a gente termina o programa desta semana, mas você sabe, pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos, ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, o Twitter, o Instagram e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.